Graça e paz, aqui é o reverendo Silas Palermo, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo e também responsável pela música. Estamos aqui para dar continuidade à série que temos falado sobre música e a sua atuação na vida e a história da Igreja. Na última série falamos sobre a Reforma Protestante, o impacto que ela trouxe sobre a música. O fato é que a música sempre esteve ligada à renovação espiritual, sempre esteve ligada à propagação do Evangelho, ao ensino das Escrituras. E a Reforma Protestante, como dissemos, quis retomar esse padrão e essa importância da palavra e a música estarem interligadas para a edificação da Igreja. Porém, após a Reforma Protestante, algumas situações, igrejas e lideranças em alguns países da Europa foram perdendo os ensinamentos, essa restauração, esse avivamento, esse despertamento trazido pela Reforma. O fato também é que a música, historicamente, sempre contribuiu para esses movimentos que nós tendemos a chamar de avivamento ou reavivamento, o retorno aos princípios das Escrituras. A música sempre esteve presente de forma a trazer também novas composições, novos hinos. Muitos pastores, após a Reforma Protestante, viram essa necessidade. Então, de acordo com a expansão das missões, do Evangelho levado a outras regiões, países e culturas, houve também a necessidade da composição de novos hinos, de novos cânticos e até a confecção e a formulação de hinários específicos. E é isso que nós vamos estar vendo nesse breve vídeo, essas novas propostas de novos líderes, igrejas que nasciam e se proliferavam através das nações. O fato que devemos também enfatizar é que a música, relembrando, sempre esteve ligada a esse movimento de despertamento espiritual. Então, ao longo da história, pós-reforma, houve claramente, como dissemos agora há pouco, composições, novos hinos de acordo com a necessidade e o ensino efetivo às novas nações e culturas. Já no final do século XVII, a igreja alemã protestante já se via num processo de frieza espiritual. Aí nasce um movimento chamado Pietismo, liderado por Philipp Spener. E esse pregava contra o escolasticismo, como contra a ortodoxia fria, morta, e pregava sobre uma religião do coração, como dizia ele. Algo como as pessoas consultando e interpretando pessoalmente as Escrituras. Isso, de certa forma, a Reforma já pregava o acesso a todas as Escrituras. Porém, ele enfatizava uma questão muito mais pessoal e subjetiva de interpretação, o que levou a certos exageros, até mesmo erros. Mas, por um lado, a intenção deles era resgatar esse fervor espiritual. E com isso nascem canções ou canções seculares, são adaptadas a esse modo muito mais relacional. É interessante notar que Johann Sebastian Bach tinha certas oposições, discussões contra esse movimento pietista. Eles aboliram toda a música no sentido mais formal, porque essa música muito técnica, muito para eles muito fechada, muito séria, muito difícil, e às vezes música que estavam compatíveis ou semelhantes à ópera barroca da época. Então eles aboliram tudo isso e simplificaram ao máximo a música para o sentido congregacional e muito, muito simples. Isso, de certa forma, para facilitar o acesso às canções musicais, ao canto da igreja congregacional. De certa forma, isso tem algo de positivo, que era facilitar o canto congregacional da igreja, mas essa simplificação excessiva levou a certas precariedades musicais e, sobretudo, teológicas. Então, de maneira que houve sempre esse embate de uma ala
como Bach e outros mais conservadores, contra o novo movimento pietista dessa religião do coração. Mas, entretanto, o próprio Bach e muitos compositores se utilizaram de certas composições, de novas composições desses pietistas em suas cantatas ou em suas obras, obviamente com certas adaptações. Podemos citar aqui a música conhecida por nós como Jesus, a Alegria dos Homens, que no seu texto, na sua tradução literal do alemão, à época, dizia assim, que eu vou ler: Jesus, minha alegria, o anseio do meu coração. Jesus, minha beleza. Ó, como é longa a preocupação do coração e o anseio por ti. Cordeiro de Deus, meu noivo. Que nada na terra se torne querido, para mim, exceto tu. Sai espírito de tristeza, pois meu Senhor da alegria, Jesus está entrando. Para aqueles que amam a Deus, até mesmo as suas tristezas são a mais pura doçura. No texto original dessa canção, era uma canção profana, a doçura, a palavra foi trocada pela palavra, a doçura no original era a palavra açúcar, porque essa música na letra original era para uma donzela chamada Flora, né? Flora, minha querida, ou Flora, minha alegria, minha doçura, meu açúcar. Significando que agora Jesus era meu noivo, meu amado, algo semelhante ao livro de Cantares de Salomão. Notemos que essa influência pietista no final do século XVII temos visto até hoje em muitas denominações e igrejas espalhadas pelo mundo. E essa canção, Jesus, Alegria dos Homens, bem conhecida, de certa forma foi adaptada por Bach nas suas famosas cantatas. Lógico, com toda a escolástica, todo o cuidado, toda a técnica brilhante de Bach, o que não era feito no culto e nas liturgias dos próprios pietistas com a sua simplicidade do canto congregacional. Isso é apenas um exemplo. Da mesma forma, na Inglaterra, viu-se um despertamento espiritual logo após a Reforma. Tivemos algumas igrejas e dissidentes. Nós tivemos movimentos liderados por pessoas como Isaac Watts, que foi o pai da enologia inglesa. A ideia era agora de composições humanas, entre aspas, porque na Inglaterra até então se tinha a mesma concepção de que os únicos hinos ou canções ou músicas dignas são as músicas bíblicas dos salmos. Então a igreja inglesa, como muitas outras, cantavam apenas os salmos em suas liturgias e cultos. E alguns líderes e alguns músicos, pastores dessa época, sobretudo na Inglaterra, sobre a liderança de Isaac Watts, considerado, como eu disse, o pai da enologia, começou a compor composições novas para esse despertamento espiritual. Repito aqui que a música e o despertamento espiritual, a cada momento que o Senhor trazia, estavam sempre intimamente ligadas, como uma necessidade da pregação do Evangelho, do despertamento de novas canções para que isso seja propagado. E isso sendo feito, Isaac Watts combina o que se passou a chamar composição humana. Por quê? Porque não eram as composições tiradas diretamente do saltério, dos salmos. Nós temos isso feito sobre as chamadas igrejas dissidentes na época, que eram as batistas, o surgimento das igrejas dissidentes da igreja estatal, ou da igreja imperial, ou da igreja do governo, que era a igreja anglicana, ou a igreja inglesa. Daí nós temos o surgimento dos batistas, dos congregacionais, como o caso de Watts, da igreja presbiteriana. E, a princípio, essas novas composições humanas, como era apelidada de maneira negativa, de Watts e muitos outros pastores e líderes, com seus novos hinos e as suas propostas, foram rejeitadas pela igreja inglesa oficial. Pelo contrário, as igrejas batistas, congregacionais e presbiterianas, que eram as dissidentes na época,
abraçaram esse novo estilo de composição, esses novos hinos, e daí começam a surgir hinários. Temos aqui um exemplo de uma composição dele que mescla a teologia, né, um sentido positivo teológico, com como isso afeta a vida do ser humano. É uma espécie de adaptação ou releitura dos Salmos, como assim fez Davi, onde expressava a condição humana e o poder e o governo de Deus. Mas, sobretudo, na relação da cruz, do seu elemento da salvação do Senhor que salva e provê. Um exemplo aqui de um hino de Isaac Watts, que diz: quando eu contemplo a cruz maravilhosa. Um trecho que diz: quando eu contemplo a cruz maravilhosa em que o príncipe da glória morreu, meu maior lucro eu considero como perda. Derramo desprezo sobre todo o meu orgulho. Fosse meu todo o reino da natureza, isso seria um presente pequeno demais. Amor tão extasiante, tão divino, exige a minha vida, a minha alma, o meu tudo. Então essa proposta desses hinos tidos como humanos na época, na verdade era um anseio de trazer a teologia, a realidade da vida da Escritura para o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Isso passa a acontecer entre o século XVII e XVIII de maneira muito forte, e temos resquícios e influência disso até hoje, ou seja, a teologia prática e como isso muda e afeta a vida do ser humano. E, seguindo agora nessa questão do avivamento, nós temos os famosos e importantes irmãos Wesley, John e Charles Wesley, durante todo o século XVIII, promovendo grandes avivamentos e renovações nas Ilhas Britânicas. Eles foram importantes no contexto enológico, mas a sua teologia estava firmada no sentido mais arminiano na teologia. E, obviamente, os seus hinos proclamavam esse tipo de teologia de conduta. As contribuições foram importantes porque eles deram bastante ênfase aos hinos evangelísticos. As suas contribuições foram enormes nesse sentido. Daí surgem os famosos hinos, e considerado por nós os hinos de apelo, no sentido a invocar, a forçar, de certa forma, ou inculcar na cabeça das pessoas a necessidade delas receberem, aceitarem, virem até Jesus. Então, os hinos de maneira simples, com estrofes curtas, melodias diretas, dada a sua simplicidade e objetivo de pronto fazer com que a pessoa não cristã, que não frequentasse igrejas, cultos e não tivesse nenhum conhecimento teológico ou das liturgias, das formalidades de certas igrejas, pudessem, ao ouvir nas ruas o movimento, as canções simples, populares, ritmadas muitas vezes, mas com letras curtas e objetivas, mas que levassem a necessidade dessa pessoa a receber Jesus Cristo. Então esses famosos hinos evangelísticos tiveram muita força, mas também outro aspecto é as músicas devocionais. Os irmãos Wesley colaboraram muito para hinos de aspectos mais intimistas, que chamamos de música devocional. De certa forma, contribuíram muito para o avanço e as composições de muitos e muitos hinos novos. Nós temos aqui mais um exemplo de como são essas letras desses hinos no movimento wesleyano, conhecido por nós como movimento Avivamento Metodista. Ele diz assim: vinde pecadores para o banquete do Evangelho, que todas as almas sejam hóspedes de Jesus. Nenhum de vós precisa ser deixado para trás, pois Deus convida toda a humanidade. Esta é a hora.
não há mais demora. Este é o dia aceitável do Senhor. Vinde, já atendendo ao seu chamado, e vivei para aquele que morreu por todos nós. Essa é a ênfase do discurso. Vejam bem, esta é a hora. Vinde, pecadores. E agora, seguindo esse fluxo do avivamento através das nações, sobre a influência desse movimento já nascido na Alemanha, depois na Inglaterra, chega através da Inglaterra à América do Norte, os grandes pregadores e os grandes pastores e músicos evangelistas na América do Norte, que depois vai chegar até nós na América Latina. Mas ainda na América do Norte nós temos o grande pregador Jonathan Edwards e sua famosa pregação Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas até então a música era basicamente salmódica, se primava ainda pelos cantos dos salmos. Isso vai sendo transformado aos poucos com pregadores que ali chegam, como George Whitefield, associado com os irmãos Wesley, que trazem esses novos hinos, esse caráter evangelístico dos hinos de apelo e também dos hinos de devocionais mais íntimos. E a música também já anterior de Isaac Watts, o pai da enologia inglesa, já era cantada já no século XIX, ou melhor dizendo, já era cantada desde o final do século XVI, começo do século XVII, pelos batistas na América do Norte, e depois pelos movimentos a partir dos irmãos Wesley. Isso muito floresce, muito cresce, ou seja, durante todo o século XVIII, gradativamente, os salmos metrificados de várias espécies vindo da igreja inglesa vão sendo substituídos na América do Norte pelos hinos de Wesley, Isaac Watts e pregadores e grandes avivalistas e renovadores das suas mensagens, como George Whitefield e os irmãos Wesley, como já disse. E essa pregação, esse movimento de renovação, sempre digo aqui, repito, é acompanhado por renovação do repertório musical. Então, esses hinos. E um detalhe, um acontecimento novo, já em 1800, na transição do século XVIII para o início do século XIX, são o surgimento dos acampamentos, encontro da igreja através de acampamentos de jovens, onde também músicas nascem para esses momentos específicos de comunhão, de palavra, de ensino, de evangelismo, onde estrategicamente nasce esse formato de acampamentos, já nessa transição século XVIII, XIX na América do Norte. E lá no estado de Kentucky, por exemplo, nós temos essas primeiras biografias e informes históricos e músicas, muitos e muito simples, e até com letras repetitivas, que, aliás, nós hoje muito criticamos, né, desse tipo de formato musical que tem se visto hoje no século XXI, por exemplo, de letras monótonas, repetitivas e com um apelo, um caráter muito rítmico. Isso já estava acontecendo nesses acampamentos, no iniciozinho, no final do século XVIII para o início do século XIX, nos Estados Unidos, de músicas rítmicas, avivadas, efervescentes, de letras repetitivas e simples. Vejamos mais um exemplo. Temos aqui a letra do reavivalista, né, do século XIX, dizendo assim: venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus agora mesmo. Agora mesmo venha Jesus. Venha Jesus agora mesmo. Olha o tanto de repetição. E segue assim a canção. Ele o salvará, Ele o salvará, Ele o salvará agora mesmo. Agora mesmo Ele o salvará agora mesmo. Música de acampamentos do século XIX. Um outro exemplo, ainda dessas músicas do século XIX, temos uma outra letra que diz assim: ó, coloquem os seus corações em ordem, ordem, ordem. Ó, coloquem os seus corações em ordem para o fim dos tempos, pois Gabriel vai tocar no porvir, pois Gabriel vai tocar
por vir. Essa música, segundo alguns pesquisadores, já é uma antecipação de um movimento do evangelismo que chegou aos negros, aos escravos negros na América do Norte. Já é uma música que antecipa o estilo do negro spirituals, mas aqui ainda cantada pela população, pelos cristãos brancos das igrejas da América do Norte. Que parece que esse estilo rítmico, repetitivo, simples, popular ou popularesco, onde realmente músicas populares eram transformadas e adaptadas, parece que esse estilo influenciou a música dos novos convertidos da população negra norte-americana e os escravos até então. Mas esse assunto nós falaremos num outro momento, sobre o negro spiritus e sua influência na música gospel. Aqui o que temos é um formato antigo, nós criticamos nessa geração atual do século XXI, mas que não é nada de novo, como nós pensamos. Um outro nome importante, bem conhecido por nós, foi Charles Finney, um pastor presbiteriano querendo um avivamento na sua época, no século XIX ainda. Mas esse pastor presbiteriano, Charles Finney, com inclinações diferentes da teologia presbiteriana, com inclinações arminianas, em conexão com seu amigo Thomas Hastings, fez um novo hinário, e um hinário especificamente para o seu movimento chamado Movimento de Avivamento, em que ele trazia a questão do apelo, mas um apelo longo, prolongado e muito emocional. Então ele criou com o educador e professor musical Thomas Hastings um novo hinário especificamente para essa finalidade, de trazer músicas de apelo no sentido prolongado, emocional. E aqui temos um exemplo disso que eu vou ler, e temos também, desde a época dos acampamentos que se seguiu durante o século XIX, e também com o pregador Charles Finney, essa ideia que chamamos hoje de corinhos. São músicas curtas, simples, populares, adaptadas, canções realmente simples, repetitivas, para que todo mundo memorizasse. O problema é que nós temos uma simplificação extrema da música e da letra, uma implicação teológica perigosa, fora as questões musicais. Bom, mas esses corinhos, ou esses novos hinos também, agrupados no hinário específico, teve o objetivo de propagar esse avivamento, de certa forma, nos acampamentos e nos apelos emocionais e longos de Charles Finney e de muitos outros líderes ao longo do século XIX. E que podemos ler aqui um trecho de uma canção, um hino neste hinário, que diz assim: corações de pedra, arrependam-se. Quebrem-se, subjugados pela cruz de Cristo. Vejam seu corpo dilacerado, rasgado, coberto de uma crosta de sangue. Alma pecadora, que fizeste? Mataste o eterno Filho de Deus. Sim, nossos pecados perpetraram este ato. Pregaram os pregos que fixaram lá, coroas de espinhos, a sua sagrada cabeça. Então, esse texto continua dizendo: não, de todos os meus pecados me separei. Salvador, aceita o meu coração quebrantado. Ainda seguindo esse fio histórico, no século XIX surgem as escolas bíblicas dominical. Em 1840, com William Bradbury, compõe hinos específicos para o momento da escola bíblica dominical. Músicas para crianças, sobretudo, para o ensino bíblico das crianças. E mais tarde essas músicas são transportadas também para os adultos. São músicas aos moldes dos antigos e dos recém-criados anos anteriores, os acampamentos que aconteciam já na América do Norte. Músicas de caráter
popular, melodia cativante de certa forma, melodia simples, com harmonia bem simples e músicas também bem ritmadas, de forma a atrair as crianças, o público infantil, de forma a atrair o público não cristão. Essas músicas ganharam notoriedade e importância, consideradas músicas de evangelismo ou por outros músicas e hinos de experiência, e temos exemplos até hoje conhecidos e cantados por nós. Quão bondoso amigo é Cristo, nós temos o hino Que Segurança Tenho Jesus. Uns afirmam que os hinos tradicionais mais antigos têm como objeto Deus, falam de Deus, a pessoa de Deus, e os hinos evangelísticos ou de experiência tratam da experiência humana, falam de como que Deus opera, como Deus age na vida, no cotidiano humano, ou como o ser humano reage a esta manifestação de Deus em sua vida. Os hinos evangelísticos ou os hinos de experiência têm um enfoque mais sobre a experiência do homem, a salvação, a libertação, a cura, ou seu dia a dia. Nessa forma, os hinos sempre vão trazer uma melodia mais simples, mais popular, mais objetiva, com harmonia simples e mais ritmada. Durante todo o século XIX, quase adentrando o século XX, nós temos um pregador também importante, evangelista e avivalista, Dwight Moody, de Chicago, pregando nas favelas e lugares pobres de Chicago, vê a necessidade de ter também a sua companhia, o seu projeto evangelístico, a música. Aí tendo a companhia de uma outra pessoa, o músico amador e organista Ira Sankey. E Ira, acompanhando o Moody, trabalha, compõe muitas e muitas canções e hinos. Mas aqui temos o princípio de um novo estilo sendo usado na música cristã, no evangelismo, que nasce do evangelismo, do avivamento, que acaba por ser incorporado à liturgia da igreja, ou seja, a música de caráter solista. Ao pregar, muitos pregadores como Moody passam a se utilizar de cantores, de notáveis cantores solistas, e fazem cruzadas evangelísticas por cidades, estados da América do Norte. E esse tipo de estratégia adentra e começa a florescer e a crescer durante todo o século XIX e se intensifica no século XX. Pregadores acompanhados de músicos e cantores. A princípio, de um cantor, de um grande solista e compositor, como foi no caso de Moody e Ira. Mas também temos um outro importante nome, que é o Philip Bliss, compositor de muitas e muitas composições, nesse sentido de falar da experiência humana. Aqui, os solistas passam a ter as canções, os hinos de testemunho, uma espécie de estilo musical que penetra na igreja. Os hinos pessoais de testemunho, a obra de Cristo, como ela afetou a vida de uma pessoa especificamente. Isso deve ser agora cantado, não só pregado, mas cantado como testemunho pessoal. Aí surgem várias figuras e vários cantores importantes. Isso tem um aspecto apelativo de propaganda, de massa, de testemunho evangelística, mas isso começa a entrar na vida da igreja e pessoas ganham fama por ser esses cantores e notáveis cantores solistas. Note que todo projeto de renovação tem seu aspecto positivo e negativo,
coisas a serem analisadas. Nós não estamos aqui traçando juízos, apenas mostrando como a música acompanhou esse processo da Europa para as Américas de movimentos de renovação, de despertamento da igreja, e sempre firmada no propósito evangelístico missionário, e na confecção de novos hinários, na composição de novos hinos ou até cânticos, desde caráter mais simples e populares, ou hinos mais robustos, mais difíceis ou mais musicais. O fato é que essas pessoas, umas eram compositores e cantores amadores, outros eram talentosos cantores e músicos, e muitos eram realmente estudados, não simplesmente amadores. Nós temos na lista as pessoas importantes que estudaram de fato a música formal e erudita na Europa e levaram isso para as Américas. Nós temos todos os estilos e contextos possíveis, desde a formação musical de mais alto nível ou até a mais amadora, e de grandes pregadores também. O fato que nós queremos mostrar é que a música esteve em conjunção com a pregação. E a cada novo tempo, a cada onda de avivamento, ou de levar o evangelho às novas culturas, se fez necessário a composição de hinos e cânticos e até de novos hinários que nasceram e chegaram até nós. Falaremos muito mais sobre isso, sobre a entrada da música no século XX e demais estilos no próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês, graça e paz.